Coisa é aparecer nas redes sociais, outra coisa é como ele apareceu. Então traz pra gente como é que foi a repercussão, por favor, do Pablo Marçal nas redes sociais, essas coisas que ele fez ali na tela do debate da Bandeirantes. Perfeito, Rodrigo. Bom, boa noite a todo mundo. É interessante observar, um primeiro ponto ele de fato vai para esse debate, assim como muitos candidatos nas últimas eleições, para fazer recorte para as redes sociais. Só que ele tem um problema ali, que é o auge da prepotência de pessoas como o Pablo Marçal, é achar que todo mundo é ignorante menos ele, né? Que só a genitora dele foi capaz de fazer um ser humano inteligente que consegue antever o que as pessoas vão fazer, e com isso ele desmerece todo político, toda a política que estava ali pertencente. Então, quando as pessoas vêm e partem para o confronto, para o questionamento contra ele, ele reage de uma maneira extremamente desproporcional. E o interessante dessa análise que a gente fez, Rodrigo, é que nós fomos atrás no Instagram dos comentários que as pessoas fizeram nas publicações que continham esses recortes que ele se propôs a fazer, mas que também outros veículos de imprensa fizeram. E nessas dezenas de milhares de comentários, o que a gente observa é um repúdio e quase que um assombro com a forma como ele conduz a performance dele no debate. 40% dos comentários vão estar ligados ao comportamento inadequado e ao desequilíbrio de Pablo Marçal no debate. Então aqui vai desde as pessoas que se assustaram com a postura dele, de uma maneira geral, mas as pessoas que vão questionar até o fato de ele estar de boné num evento onde ele está se apresentando para o eleitorado. É muito importante a gente ter essa compreensão. Neste momento do debate, as pessoas estão permitindo que o candidato entre na casa delas para se apresentar. Uma coisa, e se a gente comparar com os debates que Jair Bolsonaro participou, ele tem aquele comportamento totalmente recriminável dele, não precisamos mais falar de Jair Bolsonaro, mas nos debates, raramente ele adota essa postura que esse sujeito como Pablo Marçal adotou, porque é muito agressivo. Ele está entrando nas casas das pessoas via televisão e tendo um comportamento agressivo, falando de cheirador, falando de coisas totalmente aleatórias. Então por isso que vai ter esse questionamento ali de 40% do desempenho e do comportamento dele nos debates. Outros 25% vão lembrar, claro, do Padre Kelman, vão lembrar de outros atores patéticos que a gente teve, fazendo essa caracterização negativa do Pablo Marçal. Uma reação aqui, de novo, assustada das pessoas. E aqui, o que eu mais me encantei é a inteligência emocional ser algo que incomodou 20% das pessoas. É muito importante a gente lembrar que a gente está falando de um cara que se vende como um coach, né? Uma pessoa que fala como se portar em público, se apresentar, se vender, e estava completamente despreparado naquele momento. Ele pode achar que fez o recorte que ele fez, ele pode achar que conseguiu alguma coisa, mas ele não conseguiu, por mais que algumas pessoas ali vão acabar defendendo o Pablo Marçal, 5% ainda vão dizer que ele é um retrato, infelizmente, da quase que falência democrática dessas eleições e de eleições que a gente acabou de passar por aqui. Aí, depois disso, Gabi, a gente pode até falar, mas o importante é que falaram dele, ele abriu espaço para as pessoas buscarem quem é Pablo Marçal aqui na cidade de São Paulo. E quando a gente vai olhar as buscas no Google, pensando no estado de São Paulo, pós-debate, as buscas são todas ligadas, as que estão em ascensão, ligadas ou primeiro à Operação Água Branca, porque é simplesmente patética aquela cena dele recorrendo à pessoa que perguntou para ele para saber do que ela estava falando, então gera esse interesse. E o outro são os processos que o Boulos fez ali muito bem, é uma dinâmica que eu vejo muitas eleições usarem, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina, quando Massa e Milei disputam o último debate ali, o Massa, o candidato peronista até então, ele recorre muito a isso do busquem no Google, procurem no Google, porque é uma forma de você utilizar a segunda tela. E foi o que Boulos muito bem fez, tanto que a gente vai ter aí condenação de Pablo Marçal condenado banco, Pablo Marçal foi condenado, buscas que aparecem quando as pessoas estão procurando o nome do coach desequilibrado emocional nas redes sociais. E aqui é interessante só um último ponto, Chico, que as pessoas muitas vezes em eleições, por mais que candidatos e campanhas tentem municipalizar, é muito importante a gente ter em mente que as eleições municipais elas têm um traço distinto do que são as eleições nacionais, também nas redes sociais. As eleições de 2020, a gente tinha ali um momento com o Arthur Duval, a gente tinha um momento com o Guilherme Boulos nas redes sociais, mas a gente não tinha um peso importante para o cara que ganhou as eleições naquele momento, que foi o Bruno Covas. Então, as redes sociais, e o Pablo Marçal vai provavelmente descobrir isso de uma forma bem interessante para a gente ver por aqui, elas não vão ter o peso que ele gostaria que tivesse, principalmente se portando com tamanho desequilíbrio emocional em rede nacional, quando as pessoas estão abrindo espaço para ele apresentar suas propostas.